No Excel 2010, João digitou numa planilha nova, na célula A1 valor 1, B1 2, no A2 valor 3, na célula B2 valor 4. Aí na célula C1 ele vai colocar lá a soma de A1 mais B1, ou seja, a célula A1 mais a célula B1, e na C2 a célula A2 mais B2. Em seguida, João copiou a região C1, C2 com Ctrl C e colou na região D1, F4 com Ctrl V. Os valores exibidos nas células F1, F2 e F3, respectivamente, devem ser. Bom, esse é o tipo de questão que a FGV gosta de cobrar quando se fala em Excel. Ela dá referências, ela dá valor, ela dá fórmulas, funções, porém, ela não mostra uma planilha. Eu recomendo sempre que você desenhe a planilha em questão, coloque os valores para que você consiga resolver melhor. Veja só, a gente tem colunas de A até F na questão e linhas de 1 até 4. Então vamos fazer um rascunhozinho aqui rápido que você consegue fazer na prova sem muito prejuízo de tempo. Veja só, coluna A, B, C, D, E e F. E as linhas 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá, na célula 1, qual que é o valor? 1. Então nós temos aqui coluna A, linha 1, valor 1. Na célula B1, o valor é 2, ok? Coluna B, linha 1. Então, na célula A2, o valor é 3. E na célula B2, o valor é 4, ok? Então, nós temos aí 1, 2, 3 e 4. Beleza? Vou colocar aqui uma linha só para separar. Já na célula C1, aqui, ó, coluna C, linha 1, colocou a fórmula A1 mais B1. O que A1 mais B1 vai fazer? Vai somar o A1, né? Esse 1 aqui, mais B1, ou seja, vai somar esses dois. Vou colocar um maisinho aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui direto que o resultado, 3. Beleza? Então, repara que essa célula em C1, A1 mais B1, soma as duas anteriores, ok? A C2 vai acontecer a mesma coisa, vai somar A2 mais B2. Então, 3 mais 4, a gente vai ter um 7 aqui. Então, veja só. O João ele vai selecionar a região C1 e C2, que nada mais é que a célula C1 e a célula C2. E são o quê? Fórmulas, beleza? E vai colar na região de D1 até F4, ou seja, vai selecionar toda vai selecionar toda essa região aqui, ó. D1 até F4. Então, veja quantas células, tá? Que ele vai selecionar e vai dar um Ctrl V. Isso significa que o quê? Que em cada uma dessas células nós vamos ter uma fórmula dessa aqui. Ah, então cada célula vai somar A1 mais B1 ou A2 mais B2? Não. Cada célula dessa aqui vai somar duas células para trás. Então, aqui na coluna D, nós vamos ter uma soma do valor que está na coluna B mais o valor que está na coluna C. Entendeu? Eles vão vir para cá. Já na coluna E, nós vamos ter um valor que vai somar, né, os valores que estão na coluna C mais a coluna D. Então, vai vir para cá. E na coluna F, nós vamos ter, somando as duas colunas anteriores, né, claro, linha por linha, vocês já vão entender melhor, nós vamos ter uma soma de D1 mais E. Por quê? São as duas colunas anteriores. Então, veja só, assim como 3 é uma soma de 1 mais 2, aqui na coluna D nós vamos ter uma soma de 3 mais 2, as duas colunas, né, as duas células, os valores das duas colunas na mesma linha, duas colunas atrás, anteriores. Então, 2 mais 3 a gente vai ter o quê? Um 5. Beleza? Já que na E vai somar o quê? O 5 e o 3, nós vamos ter um 8. E vamos ter aqui na coluna F, 8 mais 5, um 13. Você gastou um tempo para desenhar, que é o valor quê? Que é o valor de F1, F2, F3, ou seja, coluna 1, linha 2, linha 3. Como eu ia dizendo, você gastou um tempão. Você já viu que primeiro que o F1 tem que ser 13. Você olhou para as suas alternativas e você viu que só uma começa com 13.
Então você sabe que a resposta é a alternativa D. Você marca e vai para outra para ganhar tempo. Beleza? Mas aqui a gente não quer ganhar tempo, que a gente quer ensinar. Vamos continuar com o raciocínio para deixar claro para quem ficou com dúvida, né, e para reforçar. Vamos lá. Se na coluna C, quando nós tínhamos a forma, foi uma soma das duas últimas, 3 e 4 deu 7. Aqui na D vai ser a soma de B mais C. B2 mais C2. Então, 4 mais 7, 11. Coluna E vai ser a soma das duas anteriores. 7 mais 11, 7 mais 11, 18. E F vai ser a soma das duas anteriores. D e E. Então, 11 mais 19, 29. Olha lá, reforçando aquilo que a gente já tinha descobrido, tá? Lembrando que na hora da prova você corre e resolve. Então, aqui na coluna D, nós vamos ter, linha 3, nós vamos ter também uma fórmula que vai somar as outras duas. Aqui nós não temos valor nenhum, então nós vamos ter um zero. Aqui vai somar as duas, então 0 com 0, 0. E na F3 vai somar o quê? D3 com E3, 2 zeros, 0 mais 0, 0. Então a gente tem F3, 0. E reforça aquilo que a gente já havia visto, né? A nossa resposta correta é a alternativa D. F1, 13. F2, 29. E por último, F3, 0. Tranquilo? Então, temos aqui o Excel e vamos fazer exatamente aquilo que a gente viu na questão. Célula A1, a gente tem o valor 1, B1, o valor 2. A2, a gente tem o valor 3 e B2, a gente tem o valor 4. Na célula C1 foi colocado a fórmula A1 mais B1. E na célula C2 foi colocado A2 mais B2. Lembrando que eu não precisava nem ter digitado essa fórmula, era só ter puxado aqui que ela se adapta. A referência ela não é absoluta, ela é relativa. Veja, se a fórmula aqui em C1 pega A1 e B2, se eu puxar ela para C2, ela vai pegar A2 e B2. Mas o que acontece? O nosso usuário seleciona C1 até C2, a região C1 até C2, dá um Ctrl C, vem cá, seleciona a região D1 até F4, ok? D1 até F4, e dá um Ctrl V. E aí a gente vê exatamente aqueles valores. Queria saber o quê? F1, F2 e F3. E aqui está a nossa resposta, tá? Como a gente viu lá. Mas veja só, ao clicar em D1 e clicar depois em F2, eu vejo que somou o quê? As duas anteriores. Mesma coisa com a célula E1 e também com a F1. A gente vê que o padrão se repete na D2, E2 e F2. O mesmo para F3, F4 e para todas as outras células em que foi colado. Se eu pegar a célula e vincar na, sei lá, D7, vai somar as duas anteriores. Tranquilo? Vamos então para mais uma questão de Excel. E novamente João mexendo nas suas planilhas. Olha lá. João prepara uma planilha na qual há uma coluna que é preenchida com o estado natal de uma pessoa. Para evitar falhas, João pretende criar uma lista suspensa com as siglas dos estados brasileiros, de modo a evitar erros de preenchimento. Essa funcionalidade pode ser obtida no Excel 2010 com um recurso. A gente tem em cada alternativa um recurso diferente. Veja só, a alternativa A fala em consolidar, a B fala em filtro, a C fala formatação condicional, a D tabela e a alternativa E fala validação de dados. Cada uma fala qual guia tá. Mas como vocês perceberam, o importante aqui é a gente saber o nome da funcionalidade. Vai ser o suficiente, tá? Então, olha só. O que tem lá? Muito simples. O João vai colocar numa célula determinada, vai ser preenchido com a sigla dos estados brasileiros. Então, ele vai colocar lá o quê? 27, né? As 27 unidades da federação, né? 26 estados mais o Distrito Federal. E vai atribuir lá, vai colocar lá as 27 siglas. Então, lá, Acre vai ser AC, Bahia vai ser BA, Distrito Federal vai ser DF, e assim vai indo até preencher todos os estados brasileiros, né? Então, o que vai acontecer? O que significa? Se eu vim cá e me confundir, o usuário for lá e se confundir, for colocar, sei lá, BH, por exemplo, não vai dar. Por quê? Porque nós não temos nenhum estado com essa sigla. E lá vai ter as 27 siglas corretas.
Então, ele faz o quê? Ele faz uma validação daquele dado que você está entrando na célula e aquele dado que você está colocando tem que ser igual a algum daqueles que estão selecionados ali para validação de dados. Tranquilo? Veja o que eu falei. Validação de dados. Você está validando os dados que você está entrando no seu Excel. Ao olhar nas nossas alternativas, você vê que a alternativa E fala que validação de dados. Nossa, mas é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Totalmente intuitivo, não? Validação de dados. É na guia de dados? Sim. E esse não tem nem espaço para dúvida, né? Porque a gente só tem uma única opção. Resposta correta, alternativa E. Beleza? Aqui a gente tem outras funções importantes. O filtro você vai utilizar para, numa coluna, selecionar dados. Você clica no filtro e pode selecionar. Vamos dizer, eu poderia selecionar só o Acre lá no filtro. Aí viria todas as linhas que tem o Acre lá na linha de siglas dos estados brasileiros. Beleza? A formatação condicional ela vai mudar a aparência da célula em função de alguma condição. Tá? Então, vamos dizer que eu quero os estados que começam com a célula fique vermelha, por exemplo. Tem como eu colocar isso lá, beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Então, aqui é bem intuitivo mesmo, validação de dados. Tabela, você também tem essa opção, tá? Você consegue ter se você tiver lá uma tabela de dados, você pode selecionar ela e colocar a tabela, que além da formatação, você vai ter algumas funcionalidades, principalmente para tabela dinâmica, vai te ajudar bastante. E consolidação de dados também, né? Vai ser um recurso muito importante, um pouco mais avançado. Também está na guia de dados, que vai te ajudar a consolidar dados, isso mesmo, do jeito que é o título da funcionalidade, consolidar dados que estão em intervalos separados em um único intervalo. É um pouco mais mais profundo, né? Como não é a nossa resposta, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas fica aí uma passada pelo menos em cada uma das funcionalidades. E claro, eu sempre convido vocês a abrir o Excel e por mais que às vezes eu faço o exemplo aqui, vocês fazem aí também para ter uma melhor memorização, beleza? Ficou alguma dúvida? Põe nos comentários.